noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um. Eu quero apresentar para os irmãos aqui, talvez a maioria dos nossos irmãos hoje, eles não saibam, ou não tenham conhecimento, como eram as nossas lições alguns anos atrás. Alguns anos atrás, eu falo aqui, é de 1973. Então essa lição aqui nossa, ela era bastante simples, mas de certa forma bastante objetiva. Ela ia direto ao assunto. A gente não tinha muito, digamos, citações deste ou daquele escritor. Então nós tínhamos a lição, é uma lição simples, não pode ver aqui, são 25 lições nessa pequena exemplar aqui. Então são 25 lições e cada lição era apenas uma folhinha dessa, já é uma lição. Ó, passou aqui uma lição. Então corresponde praticamente a nossa, talvez até menos, nossa introdução da lição que nós temos hoje atual. Eu não tenho ideia aqui, eu vou passar para os irmãos aqui um estudo do segundo semestre de 1973. Eu ainda não estava na igreja nessa época, que eu fui fazer parte da Igreja Batista Sétimo Dia em 1976. O meu batismo ocorreu no mês de julho, no dia 18 de 1976. Então essa lição ainda é 3 anos antes de eu estar na igreja. E essa lição aqui, são 25 lições, e são 25 sábados estudados desta forma, bem simples, mas muito rica. Rica em que sentido? Por exemplo, o texto que aqui é mencionado como base para esse estudo está no livro de Romanos, no capítulo 8, do versículo 18 até o versículo 23. O que diz o texto lá? Então, o texto lá do verso 18 ao 23 diz assim: o tema da lição aqui é anseio da alma. Então o tema é anseio da alma, no dia 7 de julho de 1973. Então acredito eu que essa lição aqui foi escrita pelo pastor José Gugimino, já falecido há muito tempo. Então, mas é uma lição muito rica, sim, porque ela vai direto ao ponto, direto às escrituras, e toda a explicação que se tem nessa lição, tão pequena, eu digo que ela é tão rica, pelo fato de que a abrangência dela, o fundamento dela está nas escrituras sagradas. Então, os irmãos acompanham essa lição só para ter uma ideia como era e como era assim rica essa lição. No capítulo 8, versículo 18 até o 23, diz assim: nota que o tema é anseio da alma. Então diz aqui o texto: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da sua servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Verso 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então nota-se aqui apenas uma introdução do que está sendo tratado nessa lição aqui. Está falando justamente o que? Do anseio, do desejo profundo que há na alma do Filho de Deus. E ele coloca aqui, de certa forma aqui, ela é interessante porque essa lição colocada no anseio da alma está falando em que as dificuldades, as lutas que temos nesse tempo presente
não se pode comparar com a glória que um dia será revelada nos filhos de Deus. E diz o texto que a grande expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque quando Jesus voltar em busca da sua igreja, então o que acontecerá com toda a criatura? Tudo será redimido. Porque com a volta de Cristo se dá o fim de todas as coisas e a partir daí iniciar-se-á um novo período de paz para aqueles que são os filhos de Deus. Por quê? Jesus vem, ele arrebata a sua igreja será levada para morar com ele durante um tempo, e depois desse tempo, essa terra com certeza será restabelecida, restaurada, porque a Bíblia diz que ela vai ser queimada, destruída, haverá o juízo final, e depois então virá então o Senhor Jesus com a sua igreja, e ela então irá morar na terra, após esse período que a Bíblia fala lá no Apocalipse 20 de 1000 anos. Mas é um período indefinido, um período que a igreja ficará com certeza com o Senhor nos ares, ou no céu. É onde haverá então após isso a ressurreição então de todos aqueles que não subiram na primeira ressurreição, daqueles que não tiveram o seu corpo transformado. Então haverá então a segunda ressurreição para o momento do acerto de conta. Mas é interessante que o verso áureo dessa lição também é muito rico. Ele diz assim, baseia-se no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 14. Diz, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir, ou buscamos a futura. Então, nós não temos aqui cidade permanente, isso é o que a Bíblia fala. Nós somos aqui nessa terra peregrino, forasteiro. Nós anelamos por uma pátria, e essa pátria é aquela que, de fato, os próprios patriarcas, eles tinham, por meio da fé, essa esperança de um dia também desfrutar, usufruir justamente do plano que Deus tem para a eternidade. Aí vem a primeira pergunta, são apenas 6 perguntas, nota só a riqueza dessa lição. Diz a primeira pergunta, falando do anseio da alma cristã, que disse o apóstolo aos Coríntios? Ou seja, falando do anseio que há na alma de cada cristão, daqueles que são chamados para fazer parte da igreja do Senhor. O que há, qual a esperança, qual a expectativa, qual o anseio para os verdadeiros cristãos? Então a pergunta está em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1 a 3. Então o texto diz assim, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia estamos vestidos e não formos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos, carregados não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então nota que riqueza, que é a pergunta, o anseio da alma, o tema onde está justamente, agora a gente está aprofundando um pouco mais, onde o próprio apóstolo Paulo fala em que nós não temos aqui nessa terra um local permanente, uma casa permanente, mas se essa casa, esse tabernáculo, que é o nosso corpo, se desfizer, ou passar pela morte sem que Jesus volte, nós temos da parte de Deus um edifício, e essa é eterna no céu. Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, sobre o mesmo assunto, o que falou ainda o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 51 a 53. Então o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículos 51 a 53. Então aqui ele está falando justamente da grande expectativa em que a igreja do Senhor tem do arrebatamento. Então no verso 51 ele diz assim, eis aqui eu digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olho, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade.
Então esse é o grande anseio, o grande desejo na alma do salvo. Ou seja, esse desejo que o apóstolo Paulo está falando aqui, concretizar-se-á na volta do Senhor Jesus. Ou seja, todos aqueles que esperam, que aguardam, e o apóstolo Paulo diz que nesse momento que estão vivendo, três coisas devem ser preservadas: a fé, a esperança e o amor. E quando Jesus voltar, o que vai prevalecer toda a eternidade, com certeza, é o amor. Temos um outro texto que se encontra a terceira pergunta. Está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, onde fala ali dos heróis da fé, no capítulo 11 do livro de Hebreus, e ali o apóstolo ele trata justamente dessa questão, onde ele está falando sobre a questão da fé. A fé em que foi entregue aos santos, e que essa fé ela faz toda a diferença no relacionamento do homem com Deus. Por quê? Porque na verdade a fé é um dom de Deus. A fé é nos outorgada e ela é nutrida por meio da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé ela é importante porque por meio dela é que nós conseguimos ver a mão de Deus agindo a nosso favor. Então, no capítulo 11, versículo 8 a 10, notas que o texto diz assim: porque pela fé, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabana com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Diz o versículo 10: porque esperava uma cidade que tem fundamento, na qual o artífice construtor é o próprio Deus. Pela fé também, na mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então, notas que essa lição ela é muito rica. São apenas 6 perguntas. Essas 6 perguntas ela traz assim, um aprofundamento muito grande, dá oportunidade para que aqueles que estão estudando aprofundem nas Escrituras Sagradas para poder conhecer melhor a própria palavra de Deus, que é justamente o que muitas vezes tem faltado nos dias que nós estamos vivendo. Então, o texto aqui, ele vai agora para a quarta pergunta, para Salmo 42 e o versículo 2. O que diz Salmo 42, versículo 2? Então, no Salmo 42, aqui, nós encontramos aqui a palavra de Deus falando o seguinte. Salmo 42, versículo 2. Diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrares, e me apresentarei ante a sua face. Então, a nossa alma tem sede de Deus, ou seja, o desejo nosso, de fato, é em fazer a vontade de Deus. E felizes são aqueles que fazem a vontade de Deus. Aí nós vemos aí para a quinta pergunta. A quinta pergunta, ela está lá no livro de Tessalonicenses, no capítulo 4, e o versículo 15 a 17. Um texto muito conhecido também, mas muito profundo. Então, no versículo 15 diz assim: dizendo-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então esse texto aqui, ele é um texto muito claro, é um texto que enfatiza, que dá uma luz muito grande com relação ao momento da volta do Senhor Jesus. Todos aqueles que estão na sepultura, que já dormiram e morreram, que estão aguardando a volta do Senhor Jesus, a Bíblia, o texto está falando que eles vão ressuscitar primeiro, mas depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor e encontraremos Ele no ar. Então ele é profundo por quê? Porque o anseio da alma dos salvos é estar com o Senhor.
com certeza. Aí o último texto está lá em Mateus, no capítulo 5 e versículo 6. Então, esse texto também muito, muito conhecido de todos nós, que diz que bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Ou seja, Deus justamente vai estar sempre concedendo a sua graça de uma forma abundante para a vida daqueles que têm sede e fome de justiça. Diz o texto que eles serão fartos, ou seja, a bênção de Deus transbordará na vida daqueles que o servem. Então, irmãos, essa lição aqui ela é profunda, embora seja bem simples, e acredito eu que não exigiria das pessoas, a não ser um conhecimento razoável das Escrituras Sagradas, mas traria uma fundamentação, assim, dentro do tópico aqui, do tema que é abordado, com uma profundidade muito grande, um aproveitamento, assim, dentro daquilo que é tratado aqui, que de certa forma traz uma convicção, uma certeza, um aprofundamento dentro das Escrituras, que é justamente algo interessante e de fundamental importância para toda a igreja. E com o tempo as coisas foram mudando e hoje nós temos aí uma diferença muito grande entre uma lição e outra. Porém, eu ainda, olhando para essa lição aqui, eu ainda vejo essa lição muito mais profunda do que as lições que nós temos hoje. E as lições que nós temos hoje, elas se baseiam muito em teorias, em ensinamentos, assim, de o que pensa esse, o que pensa aquele. Aqui não, aqui a gente vai direto à fonte. As perguntas nos conduzem à fonte, as perguntas nos levam à Bíblia. E a resposta que nós temos não é de pessoas, não é de pessoas que pensou isso, pensou aquilo, mas daquilo que a palavra de Deus tem para nós. Então ela é muito rica. O comentário final, o que seria o resumo da lição, e também aqui onde nós fazemos aqui o ponto final para fechar a lição. Então ele diz assim: o crente verdadeiro tem diante de si uma meta a alcançar. Vai em busca da pátria celeste, que nos foi tantas vezes prometido pelo Senhor. Portanto, nada há no mundo que seja nosso, mas devemos ser como os forasteiros na terra distante, em que muito vê e ouve, mas tem o seu coração voltado para a sua pátria. Assim como ele, o crente não deve se apegar às coisas terrenas, mas lembrar como que o saudoso as coisas que estão à sua espera no lar celeste. Então essa saudade, como diz o patriarca Jó lá no capítulo 19, versículo 25, ele diz assim que de saudade me desfalece, ou seja, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará e que meus próprios olhos verão o Rei. Então esse anseio da alma nós vemos aqui numa lição tão simples, mas tão profunda. E são 25 lições, e eu quero, talvez na medida da possibilidade, enquanto está passando algumas dessas lições, para os irmãos terem uma noção como essa lição é rica, embora ela foque alguns tópicos, um tema, e nesse tema se desenvolve toda essa lição. Então um conteúdo muito riquíssimo e muito edificante. Então que Deus nos abençoe. Eu agradeço a Deus por poder compartilhar essa lição de 1973, no segundo semestre. Nesse tempo, as lições eram feitas para durar 6 meses. E vamos agradecer a Deus por esses irmãos que viveram no passado e que nos deixaram alguns grandes ensinamentos para nós poder desfrutar nesses dias. Eterno e bondoso Deus, quero nesse momento agradecer ao Senhor, porque por meio da Tua Palavra, dos ensinamentos, Senhor, que o Senhor tem deixado para nós, o Senhor também preservasse tantos servos, homens de Deus no passado, que nos deixaram legados de uma importância fundamental para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento. E nós louvamos, ó Pai, pela vida deles, que viveram no seu tempo e que puderam aplicar a sua vida e o seu talento, os seus dons para o seu reino. Portanto, Pai, ajuda-nos também, nesse tempo em que vivemos,
a fim de que possamos também fazer diferença, que possamos deixar uma história positiva para aqueles que certamente serão os que estarão dando continuidade na tua obra, se assim o Senhor Jesus não voltar enquanto aqui estivermos vivos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que nos dê a mesma ansiedade, mesmo desejo, anseio de estarmos um dia na tua presença, desfrutando das tuas bênçãos que o Senhor já foi nos preparar desde a fundação do mundo. Abençoa, Pai, a tua igreja, o teu povo, para que essa expectativa, esse desejo de estar contigo seja aumentado mais e mais para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. É o que eu peço e te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça sempre na sua presença e que possamos ter esse desejo cada vez mais fundamentado nas Escrituras Sagradas até Jesus voltar. Uma boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus.